If life is a river and your heart is a boat, and just like a water baby, baby, you're born to float. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is a million. Hoje, quarta-feira de janeiro de 2015, dia 7. Antes de dar início, eu gostaria de lembrar e reforçar que no mês de janeiro nós não temos café cultural, porque temos o encontro de magnetismo, curso de magnetismo e passes, que começa exatamente sábado agora e dura 3 finais de semana. Sábado, domingo, o sábado das 8h30 às 5h30 da tarde, com 2 horas de intervalo para almoço, e no domingo das 8h30 ao meio-dia, os 3 finais de semana. Em média, o primeiro final de semana e o sábado do segundo final de semana é parte teórica. O final de semana a partir do segundo sábado ou já no domingo e o terceiro final de semana a parte prática. Não é permitido participar da parte prática se não tiver participado da parte teórica, nem mesmo como visitante ou assistente. Não é permitido ficar no ambiente. Então, quem quiser fazer a parte prática, obrigatoriamente terá que fazer a parte teórica. Não existe a possibilidade também de acreditar-se que no segundo final de semana a revisão do que foi feito no final de semana anterior. Não, o curso é contínuo. Então, quem quiser participar, terá que participar efetivamente dos 3 finais de semana. A exceção fica para quem é de outros estados, que fez curso comigo, que tenha feito um curso completo, aí pode participar do segundo e terceiro final de semana. Fora isso, terá quem quiser participar dos 3 finais de semana. E o café cultural que vem para fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, será com o nosso amigo de São Paulo, Aguinaldo Paviani. Já esteve aqui conosco uma vez e muita gente pedia para que ele retornasse, e ele está retornando no Café Cultural de fevereiro. Vamos agora dar início à nossa reunião propriamente dita, desejando de partida que todos tenhamos a oportunidade de aproveitar o melhor possível mais um ano, mais uma etapa nas nossas existências. Agora pela manhã, quando eu subia para cá, eu abri, como sempre faço, o Evangelho ao acaso, e abriu num texto que é um pouco longo, e eu vou ler praticamente o primeiro parágrafo, mas eu me permiti procurar uma outra mensagem do Evangelho para fazer um contraponto com o texto que eu abri ao acaso. O texto aberto é do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, características do verdadeiro profeta. E começa dizendo assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Esse é o início deste item 9 do capítulo 21. E eu fui buscar no capítulo 17 do mesmo Evangelho, na mensagem número 10, intitulada O Homem no Mundo, também lendo apenas um pequeno trecho. Aqui estamos. Não acrediteis, todavia,
que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viver-lhes uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Por que eu quis fazer a coligação entre essas duas mensagens do Evangelho? Primeiro, porque é muito comum nós ouvirmos em todos os conceitos religiosos e praticamente em todas as pessoas que querem pretensamente ajudar o mundo a melhorar, recebemos esse tipo de advertência: cuidado com os falsos profetas. E normalmente esta expressão ela vem carregada com um peso muito forte, de uma maneira tal que a gente fica praticamente com medo de acreditar em todo mundo. Mas na sugestão inicial do Espírito que deu a mensagem, ele já abre um leque muito interessante para a nossa reflexão. Cuidado com os falsos profetas que vos querem enganar. O que seria enganar? Enganar é em todos os sentidos. Não é no sentido apenas de dizer eu vou tomar o que é teu, mas no sentido também de dizer você tem que viver dentro desse modelo que eu quero lhe impor. Você tem que se sujeitar a isto, você tem que passar por aquilo e assim sucessivamente, como se tudo viesse sob forma de enquadramento. Quando alguém começa em qualquer ideia religiosa a nos ditar normas de comportamento sem levar em consideração a nossa própria natureza, nós podemos tranquilamente já dizer que aí nós temos um falso profeta. Por que falso profeta? Vou retratar aqui um diálogo que eu tive recentemente e vejam que coisa interessante. Eu vou falar de uma coisa bem corriqueira, não tem nada de anormal. Eu conversava com uma pessoa acerca do diabetes e a pessoa me disse o seguinte: o diabético é muito difícil dele ficar bem porque todo diabético é desobediente. E eu perguntei, mas é desobediente por quê? Ele disse, porque o diabetes sabe que não pode comer fruta, sabe que não pode comer massa, sabe que não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode e come. Então eu perguntei, e o que é que um diabético deve comer? Inhame. Eu digo, então a pessoa acorda de manhã e come inhame, na hora do almoço come inhame, na hora do lanche come inhame e de noite come inhame. E se tiver sob fome de madrugada, levanta, vai e come inhame. Aí a pessoa fica bem de diabetes. Mas não tem quem aguente só comer inhame. É uma situação complicada. A gente sabe que para quem tem diabetes, quase tudo eleva o nível de açúcar. E se você é dependente de insulina, pior ainda, porque o organismo vai produzir o açúcar e não tem quem combate o excesso de glicose. E aí você ainda vai ter que tomar insulina. Mas você toma insulina, você baixa a glicose, mas isso gera uma consequência. Portanto, o ideal é você não ter açúcar, pelo menos acima de 100. E o que a gente faz para isso? Come inhame. Aí fica fácil você dizer que o diabético ele é mal comportado. Ele não pode. E o que ele pode? Inhame. Mas e além de inhame? Não, também tem outras coisas muito boas além de inhame. Tem fruta-pão, é muito bom. Sim, mas eu quero saber uma coisa com gosto, com paladar. O que é que tem? Não tem. Se você procurar, você acha. Pois é, os diabéticos vivem procurando e não acham. Aí vai naquilo que faz mal mesmo, não tem para onde correr. Obviamente que há um fundamento para tudo isso. Mas muitas vezes o que nós queremos é impor ao outro uma regra que sem nem ao menos sabemos até que ponto a pessoa pode absorver a regra que você está dando. Porque você diz, em última instância, você tem um medicamento, mas o medicamento vai lhe fazer mal também, porque ele corrige uma coisa, mas prejudica a outra. Então o que é que você faz? Há muitos anos eu estive no médico ortomolecular e ele começou a dizer tudo que provocava oxidação no sangue e que esse era o grande problema do corpo.
do organismo. E o que é que o senhor sugere? Bom, a gente tem que tomar muitas vitaminas, essa para combater isso, essa para aquilo outro, ok. Mas mesmo assim ainda tem oxidação. Eu digo, mas desse jeito, pelo que eu entendo, até água oxida. Ele disse, até o ar também provoca oxidação. Ou seja, então o melhor mesmo é a pessoa morrer. Porque ela morrendo, aí ela já não tem mais problema de oxidação, não tem mais problema nenhum, fica tudo só lá para a alma. Então, na realidade seria isso, mas aí vamos ter que entrar na lei custo-benefício. E aí começa a se entrar num campo filosófico complicado. Porque o que é custo-benefício? Benefício, só coma e ame. Qual é o custo disso? Você não vai ter prazer nunca mais na sua vida. É um custo muito alto. Ah, mas eu quero comer tudo que faz mal para diabetes. Qual é o custo disso? Um alto prazer. Qual é a vantagem? Qual é o custo? Você vai morrer rapidinho. Lógico que em tudo se enquadra a lei de custos e benefícios. Na questão dos falsos profetas também deveria ser visto da mesma maneira. Na segunda mensagem que eu li, o Espírito sugere com a maior categoria: não fique abstrato do mundo, não queira viver uma vida mística, viva como os homens da sua época vivem. Mas isso não é um contrassenso? Não é um contrassenso. Numa mensagem anterior, no próprio Evangelho, os Espíritos dizem: não temos como ir contra a natureza, temos que nos educar dentro da natureza. Essa é uma mensagem de profeta. Ajuste-se, enquadre-se, oriente-se, mas não alguém chegar a dizer: você tem que fazer isso e só dessa maneira. Muitas vezes nós vivemos a mensagem dos falsos profetas acreditando que eles só vão apenas fazer previsões muito desastrosas. No texto que nós lemos, tem ainda uma outra observação. Naquela época em que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto há 150 anos, foi dito, principalmente nas épocas de transição, época que nós estamos vivendo agora, há 150 anos. De repente surgem os falsos profetas dizendo que a transição começou agora. Nem começou agora, nem termina agora. A época de transição é muito lenta, é muito longa. A época de transição não é uma mudança geológica, é uma mudança psíquica. Para muitas pessoas, a época de transição está bem avançada, porque a pessoa já conseguiu superar, superando-se. Para outros, a época de transição ainda nem começou. Não vai nem ao menos se dar conta. Tem pessoas que ainda têm hábitos, dependências, tão materiais, de um jeito, que não dá para dizer para essa pessoa que vai ter uma transição. Mas como é a transição? Você vai ter que se melhorar. Como? Olha que coisa mais complicada. Tem muita gente que acredita que não comendo carne já está na transição, já está chegando no outro mundo. Vai chegar no outro mundo e vai ficar magra pra caramba. Vai chegar, já está bem pertinho. Tem gente que para de comer carne do dia para a noite e começa a ter alucinação e não sabe porque acha que é o mundo espiritual que está chegando. Tem pessoas que acreditam que simplesmente comendo gramas está se espiritualizando, portanto todos os cavalos e vacas do mundo são seres superiores, porque só comem capim. A gente começa a inverter as verdades, como os falsos profetas de agora, dizendo que entramos definitivamente na transição desde que aconteceram as tsunamis. Sim, mas e antes? O que foi que aconteceu com esse nosso globo? Quantas tragédias, quantas hecatombes puramente geológicas aconteceram, e nem por isso o ser humano mudou. Tem pessoas que mudam muito da maneira mais inusitada possível. Hoje de manhã, conversando, eu ouvi uma que eu nunca tinha pensado. A pessoa com quem eu conversava me disse assim: eu sou assim, super entusiasmada quando assisto uma novela. Até aí tudo bem, porque tem gente que briga com a televisão, que joga um negócio no artista que está interpretando um papel ruim. Mas eu posso ter os maiores problemas do mundo,
chegou na hora da novela, eu apago todos os problemas e me fixo na novela. E quando termina a novela, que eu vou ver o problema, eu já vejo o problema de outra forma. E eu digo, meu Deus, eu jamais imaginei que uma novela pudesse servir de terapia para quem quer que fosse. Como era que eu poderia imaginar que alguém assistindo uma novela boa como essa no Brasil, né? Traição, morte, assassinato, trama, tudo nojento. E quando você termina, ai meu Deus, agora eu estou bem, agora eu estou pronto para superar os meus problemas. Só que a pessoa me contou isso da forma mais natural possível. Eu estou cheio de problemas, assisto a novela, quando olho para os meus problemas depois da novela, os problemas já não são do mesmo jeito, já melhoraram. Agora imaginem bem, o que a mensagem acabou de dizer há pouco? Viva como o homem do seu tempo tem que viver. Eu posso falar disso muito à vontade, porque eu não assisto novela. Como eu não assisto novela, portanto eu não estou recomendando a ninguém. Mas de repente a gente percebe que algumas pessoas, até mesmo nas cenas de novela, conseguem encontrar motivos de transformação e, portanto, entram na transição real. E é fato, às vezes a gente vê um noticiário dantesco e a gente diz, meu Deus, eu tenho que ter cuidado, primeiro para não ser atingido. Depois a gente continua assistindo o mesmo tipo de noticiário, chega um ponto e diz, eu jamais deverei fazer como essa pessoa fez. Ou seja, eu estou sendo levado a um tipo de reflexão se eu tiver bons olhos para o que eu esteja vendo. Seja bom, seja ruim, seja feliz, seja triste. Os falsos profetas, eles veem ruindade, maldade e perdição em absolutamente tudo. Tudo é perdido. Tudo é complicado. Tudo é comprometido. Meu Deus, viver é muito difícil. Essa é uma expressão comum no dia de hoje. Jesus, filhos é muito problema. Faculdade, para que inventaram isso? E aí a gente começa a observar que é uma reprodução de uma mensagem totalmente equivocada que vem sendo colocada na nossa cabeça todo dia. Quem assiste o jornal da sexta-feira de manhã, quando termina o locutor diz assim, e graças a Deus hoje é sexta-feira. Sim, por quê? Porque ele não vai trabalhar, quer dizer que o trabalho está tirando dele ou está dando para ele? A gente começa a assimilar isso. E quem assiste o mesmo jornal na segunda-feira, ele encerra dizendo, e que Deus nos dê paciência, porque hoje é segunda-feira. Ou seja, ele está trabalhando para aquele e para quem? Só que a gente começa a achar isso engraçado, daqui a pouco nós entramos nessa profecia. A vida não presta. A vida não é boa. Tudo é difícil, não existe amigo verdadeiro, não existe ninguém honesto. Essa é mensagem de falsa profecia. A mensagem verdadeira diz, todas as pessoas, mesmo os mais violentos criminosos, todas as pessoas são boas. Muitas não descobriram ainda as suas bondades e não exteriorizaram. Mas somos bons. Por que somos bons? Porque temos uma origem divina. Mas enquanto eu achar que todo mundo é mau, todo mundo está me olhando com olhos atravessados e todo mundo só quer ver minha desgraça, o mundo não vai prestar nunca. É preciso que nós tenhamos uma abertura para entender o que os Espíritos disseram. Viva como as pessoas de vossa sociedade devem viver. Como uma pessoa disse recentemente, eu prefiro hoje, como assalariado, viver com o que eu tenho, do que ter que viver com o que vivia um rei há 200 anos. Porque há 200 anos ele não tinha nada. Já pensou há 200 anos, quem poderia imaginar comer um hambúrguer com queijo na chapa? Você podia ser rei 500 vezes, você não comia isso. Vai dizer, mas em compensação não tinha as gorduras, nem as frituras, mas morria todo mais novo do que hoje. E aí onde é que está a lei da compensação? Naquela época, você queria mandar um recado para o reinado vizinho, você tinha que esperar uma semana para o mensageiro ir e voltar, se não o matassem no meio do caminho.
Hoje em dia você pega um celular onde quer que você esteja e você liga e fala, desde que tenha crédito, é bem verdade. Ou se o outro aceitar a ligação a cobrar, que é a segunda hipótese. Mas fora disso, a gente tem condições de contato instantâneo com qualquer parte do mundo, e não é mais um contato auditivo, é um contato visual. A gente se vê, se fala, registra tudo. Hoje em dia a gente tem que ter um cuidado enorme para quem faz coisa errada, abra do olho. Porque antigamente era Paulo quem dizia, nuvens de espíritos nos observam. Mas como a gente não os observava, não tinha problema. Hoje são nuvens de curiosos jogando tudo nos WhatsApp da vida daí, nos YouTube e por aí afora. Você está crente que está sozinho no mundo e de repente você vai assistir alguma coisa e alguém te manda, olha onde era que você estava. Portanto, o que nós devemos fazer é viver o dia como ele é, como ele se apresenta. Mas há um pequeno detalhe para concluir. Os Espíritos complementam. Mas viva de tal maneira que você não prejudique ninguém, nem tampouco se sinta prejudicado. É uma mensagem ideal para a gente ter como início de ano. Vamos viver bem. Os Espíritos foram até mais enfáticos. Vivam felizes com o que a humanidade te dá. Então ninguém está condenado a viver sofrendo, chorando, escamoteado para poder ir para o céu. Esse não é o caminho do paraíso. O caminho do paraíso é viver bem comigo e com todos os que se acercam de mim. É lógico que eventualmente eu não vou ser muito feliz com um ou com outro, mas se a minha intenção é de viver bem, de fazer o bem, tudo terá valido a pena. Ou até corrigi-lo. Às vezes, quando eu digo a expressão valer a pena, Lu me reclama. Ela diz, tira essa pena porque não tem valor nenhum. Diga assim, terá valido, ponto. Então, se a gente fizer tudo bem, valerá. Procuremos ficar bem relaxados. Afinal de contas, nós estamos aqui nos encontrando com o divino. Então o divino está aqui e está em todo lugar. Mas por que agora você disse vamos nos encontrar com o divino? Porque nós vamos nos entregar a ele. Nós vamos nos encontrar conosco mesmos, porque em nós também está o divino. E nós vamos procurar Deus não no nosso corpo físico, mas em nós, corpo, perispírito e alma. Nós somos criaturas magistralmente fabulosas. O fato de nós sentirmos dores e sofrermos diz que nós temos sensibilidade. O fato de nós pensarmos, concordarmos e discordarmos, nos diz que temos inteligência. A realidade que se apresenta aos nossos olhos, para alguns de maneira muito clara, para outros, um tanto quanto ofuscada, nos diz que temos percepções que muitas vezes não valorizamos até que apertamos. O fato de respirar, de reter o ar nos pulmões, o ato de expirar, formando um ciclo vital para nós e para toda a natureza, grita para nós da perfeição da lei divina em nós mesmos. Inspiremos, pensando na grandiosidade, no universo imenso que somos cada um de nós. E expiremos dizendo a Deus, muito obrigado, Senhor, por tantos presentes, por tantas bênçãos.
Inspiremos levando para dentro de nossos corpos boas energias que nos ajudam na circulação de todas as energias. E expiremos colaborando com a natureza, oferecendo-lhe elementos para a constituição do oxigênio que todos nós precisamos. Pensemos agora em nossos pensamentos. Muitas vezes pensamos de forma equivocada, mas ainda aí a inteligência suprema nos deu a liberdade de pensar. Outras vezes pensamos coisas sublimes, como a nos dizer: Deus, eu estou dentro de ti. Inspiremos absorvendo as bênçãos da vida e expiremos agradecendo por toda a vida. Permitamos que bênçãos sutis e finas nos envolvam, nos penetrem, e que nós absorvamos tudo isso de maneira positiva e produtiva. Vários amigos espirituais, os amigos protetores de cada um de nós, trabalhadores do mundo espiritual, que conosco dividimos as tarefas nesta casa, estão apostos, já nos fortalecendo com suas vibrações e energias. E os nossos magnetizadores encarnados unem-se na produção deste fenômeno abençoado chamado magnetismo, colaborando para o nosso fortalecimento físico, psíquico, moral e espiritual. Sim, porque o magnetismo é a forma mais objetiva das bênçãos diretas do Senhor para cada um de nós. Vivamos e vibremos de maneira a que, pelo menos nestes instantes em que aqui estamos, sejamos capazes de absorver o melhor, de reter o melhor, de favorecer com que tudo isso cresça em nossas almas, dando-nos qualidade psíquica e fisiológica para vivermos em mais harmonia. São muitos fluidos, são muitas energias, muitas bênçãos disponíveis para cada um que aqui está. E que cada um de nós, absorvendo tudo isso de maneira tão graciosa, envolvamos depois aqueles que pedem a cada um de nós por vibrações. Sejamos pródigos em levar adiante todas estas bênçãos. Absorvamos o melhor, absorvamos tanto quanto possamos. E depois, quando distribuirmos tudo em nome de Deus, perceberemos que quanto mais distribuímos, mais rico nos tornamos em energias. Deus, nosso Pai amado, abençoa-nos a vida, fortalece-nos o ânimo, dá-nos disposição e, sobretudo, bons sentidos, para que recebamos e observemos todos os acontecimentos da vida com grandiosidade. Que levemos em nós a tua paz e a tua harmonia, e que o teu amor transborde de cada um de nós em direção a todos. E dessa maneira, como peixes no oceano, tenhamos todo o universo ao nosso dispor.
enquanto os nossos magnetizadores vão fazer a magnetização das águas. Nós permaneceremos em oração e gratidão, aproveitando todas as emanações e todos os fluidos que superabundam neste instante. Retenhamos, captemos, façamos isso em oração e permaneçamos em silêncio até que todos estejamos em paz conosco mesmos. Que assim seja.